Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Luciano e quero trazer uma porção da palavra de Deus e juntos aprendermos por meio da palavra do Senhor. Que a graça e a paz reine no seu lar, na sua vida, no seu local de trabalho, na sua escola e, sobretudo, no seu mundo interior, no seu coração, nas suas emoções. Hoje eu quero deixar para você uma reflexão na vida de um homem chamado Amazias. Amazias era rei de Judá e ele reinou por 29 anos. Começou a reinar aos 25 anos e por 29 anos reinou sobre Israel. O significado do seu nome significa Deus fortalece. E de fato, Deus é o que nos fortalece. Você lembra de Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o Deus que é o nosso arrimo, é o nosso amparo, é a nossa rocha, a nossa segurança. O salmista diz: a nossa cidadela, aquele que nos oferece proteção total. Amazias, ele estava num momento crucial do seu reinado. Ele tinha os seus opositores, os seus inimigos, que eram ameaça para ele. E ele então se antecipa e faz toda uma composição para derrotar os seus inimigos. E diz a Bíblia que ele manda fazer um censo e descobre que em Judá e Benjamim, duas tribos do sul de Israel, e eu quero aproveitar essa informação e dar outra. Essa outra informação tem todo um cunho do contexto. Depois de Salomão, o reino de Israel, composto por 12 tribos, ele é dividido. Jeroboão e Roboão, eles entram em atrito e Jeroboão, ele fica com 10 tribos, chamadas também das tribos do norte, e também conhecida depois de Salomão como Israel. O termo Israel, portanto, depois que Salomão morre, é uma designação das 10 tribos do norte. Judá passa a ser a designação do reino do sul. Então você tem duas tribos, uma maior, bem maior, e uma menor. A tribo de Judá e a tribo de Benjamim compõem a tribo do sul, ou melhor, o reino do sul, que tem a sua capital, Jerusalém. As 10 tribos do norte, que também agora é chamada de Israel, não confundir, porque o termo Israel como nação, depois de Salomão, se atribui apenas às 10 tribos. Antes não. Antes Israel era a totalidade das 12 tribos. E ele reina sobre o reino do sul, que tem sua capital em Jerusalém, e ele faz um levantamento, um censo para saber quantos guerreiros ele tinha, e descobre que tinha 300 guerreiros, homens de 20 anos de idade para cima, capazes de segurar em espada, escudo, lança, e ele faz um recrutamento, mas ele acha o número ainda deficiente para o que ele se propunha nessa campanha militar. E então ele faz um chamado também em Israel, nas 10 tribos do norte, que é chamada de Israel. E ele consegue comprar os serviços desses 100 mil homens por 3,5 toneladas de prata. É um número grande. Haja prata. Esse tipo de contratação era muito comum desde os tempos bíblicos. Você vai encontrar na Suíça isso de uma forma muito corriqueira. São chamados mercenários. O termo mercenário veio dos soldados que vendem os seus serviços e trabalhos para ir à guerra. A guarda suíça, que é a guarda que cuida do Papa, é uma guarda paga, comprada, para prestar serviços ao Papa e lhe dar segurança. Até hoje, são os suíços que guardam o Papa quando ele está no Vaticano, quando ele está em viagem. Quem está acompanhando a guerra entre a Ucrânia e a Suíça sabe que
o comando Wagner, ele é nada mais do que um grupo de mercenários que vende seus serviços à Rússia. Então, havia isso também. E quando Amazias está pronto, com 400 homens, para ir à guerra, algumas coisas começam a acontecer e é a partir daí que eu quero tirar lições para as nossas vidas. O que Deus fez, os sinais que Deus deu, a reação de Amazias, são muito importantes para que a gente pense o nosso viver, a nossa conduta, as nossas ações. Então, uma coisa que me chamou a atenção no versículo 7 do capítulo 25 do segundo livro de Crônicas, é que, na verdade, Deus ele é tão bom e tão cuidadoso com aqueles que se achegam a Ele pela fé por meio de Jesus, que Ele nos orienta e nos admoesta a sempre ter cuidado com as influências que vão trazer sobre nós um peso. Nós não somos seres desinfluenciáveis, se existir essa palavra bem, senão acabei de criar. Nós somos muito influenciáveis. E a gente precisa ter cuidado de selecionar bem a categoria, o nível de pessoas que nos influenciam. Quando esse homem está prestes a ir à guerra, assessorado por 100.000 israelenses, e nessa época Israel estava afastada do Senhor, as 10 tribos estavam em profunda desobediência e afronta ao nome de Deus. Deus levanta um homem, e curiosamente o nome dele não é mencionado aqui, apenas o escritor bíblico diz que ele é um homem de Deus. E eu tenho para mim que quando a gente entende que quando Deus aparece mais do que nós estamos assim na condição certa, porque quando o homem aparece mais do que Deus, a coisa não anda bem, porque pelo que consta no ensino bíblico, a honra, a glória pertence a Deus e não aos homens. A gente pode até dar dignidade, atribuir honra, mas não toda. A honra toda é de Deus. E o versículo 7 diz: entretanto, um homem de Deus foi até ele e lhe disse: ó rei, essas tropas de Israel não devem marchar com você, pois o Senhor não está com Israel. Que notícia triste! As pessoas que Amazias estava se cercando, confiando para lutar com eles, para tomar uma decisão muito importante, ou seja, ir à guerra, a vida do rei, também estava na mão desse grupo de 100.000 homens que ele havia contratado por 3,5 toneladas de prata. E Deus está dizendo, Deus não está com esses 100.000 que você escolheu. No final das contas, você está gastando dinheiro, a sua confiança, em 100.000 que para Deus é zero. E o pior é que nós podemos estar influenciados por pessoas que não têm temor de Deus, que não têm princípios, que os conselhos que dão não são conselhos de sábios, são conselhos de ímpios, pessoas mundanas. Isso também não quer dizer que a gente não possa ter pessoas que não conhecem a Deus. Se eu tenho uma influência, se essa pessoa não me influencia negativamente, eu posso ter essas amizades. Jesus mostrou isso claramente. Jesus era acusado de comer com pecadores. Não havia religiosos em um número avançado, grandioso, com Jesus. Ele estava dando atenção aos doentes, porque ele sabia que ele tinha muito a oferecer. E selecionava, peneirava a influência que os outros tinham sobre ele. É esse cuidado que deve estar no nosso coração quando a gente se influencia, quando a gente se relaciona com pessoas que não têm o mesmo pensamento, a mesma fé. Deus pode não estar com essas pessoas. E essas pessoas podem não estar com Deus. Então, tenha cuidado. Não é a primeira vez que a Bíblia vai apontar para o perigo de ser influenciado. Ter um relacionamento com quem não tem relacionamento com Deus. A segunda lição que eu tiro desse texto da vida de Amazias é que o profeta traz uma segunda lição. A segunda lição que ele traz
é que quando nós estamos prestes a fazer uma besteira, uma tolice, escolher caminhos errados, Deus nos dá sinais. Deus levanta pessoas para que a gente possa desviar do mal, para que a gente possa caminhar por caminhos planos, caminhos de Deus. Às vezes não nos falta informação, não nos falta desconhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus. O que nos falta, com todo carinho, eu vou dizer isso para você, é vergonha na cara. As nossas desobediências e pecados são cometidos por ser vergonhice, por teimosia, por obstinação. Nós sabemos muitas vezes o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Mas Deus traz um sinal. Você vai ler a Bíblia e está lá um texto que bate muito bem com as tentações que você está vivendo. Deus está dizendo, fuja, corra, não faça isso. Se a gente faz é porque a gente, por obra da nossa vontade, resolve fazer, resolve escolher. Mas Deus sempre levanta alguém, situações, pessoas, trecho, sonho, sensações, para que a gente se desvie do mal. E Deus levantou esse homem de Deus para dizer, não vá para a guerra com esses 100.000 soldados que você contratou de Israel. Você já teve essa experiência de Deus dizer, não faça, e você não fez? Ou também teve outra experiência de ouvir Deus dizer, não faça, e foi lá e fez? Você sabe a consequência disso, de desobedecer, de não seguir as orientações de Deus. Uma terceira lição que a história de Amazias traz para nós, e a gente está aprendendo o que fazer e o que não fazer. O profeta traz, no seu conteúdo da profecia, uma fala que tem muito a nos ensinar. O conteúdo, no versículo 8, da fala do profeta, disse ao rei, mesmo que vá e combata corajosamente, Deus o derrotará diante do inimigo, pois tem poder para dar a vitória e a derrota. Quem nos dá a vitória ou a derrota? Você pode dizer, é o meu preparo. Se eu me preparar bem, se eu tiver as melhores armas, se eu tiver comigo um preparo físico adequado, técnicas de combate, ou coisa do nível, aí eu venço. Se eu estiver cercado de pessoas imbuídas, com sangue nos olhos e faca nos dentes, ninguém me segura. O profeta chega a dizer, mesmo que vá e combata corajosamente, ou seja, faça tudo certo, com a emoção certa, com a vontade certa. Se Deus não der a vitória, você está perdido. Porque Deus é o Deus que dá a vitória e a derrota. Olhe bem isso. Se você precisar aprender, você pode aprender com suas derrotas. E se Deus achar que para aprender a dose mais forte for a derrota, a perda, Deus vai deixar que a perda aconteça, que a derrota chegue para você se levantar a partir desse lugar e poder ter um novo rumo, uma nova dinâmica de vida a partir da sua perda. Deus também ensina pela vitória e é muito bom vencer e vencer com Deus ao seu lado e vencer as batalhas que Deus está com você. É menos sofrimento, é menos dor. Você vai ficar ali sabendo que Deus honra aqueles que honram a Deus. Portanto, na vida, as suas escolhas podem te levar a derrotas e a vitórias. E Deus pode te dar a vitória ou a derrota. Pense nisso, na hora de querer desobedecer a Deus. Uma quarta lição que eu quero deixar para você nessa hora tem a ver com o mundo interior, tem a ver com as emoções, com os conflitos. Nós somos seres
pecadores. Nós temos vontades no coração que muitas vezes nos assustam. Desejo de vingança, desejo de fazer mal a alguém, desejos egóicos, de querer tudo para mim, para o meu ego, para a minha satisfação, para o meu bel prazer. Eu tenho desejos de ganhar o mundo inteiro, de possuir, de ser possuído. E esses sentimentos, muitas vezes, conflituam-se com os desejos e vontades de Deus. Quando Amazias é confrontado sobre não permitir que os 100.000 soldados de Israel marchem com ele, vem à sua mente um pensamento materialista, financista. Ele não estava pensando na categoria espiritual, ele estava pensando na categoria material e financista, dinheiro. Ele havia pago 3,5 toneladas como salário para aquele povo para a batalha, para a guerra. E agora ele se via no conflito de ter que diminuir o número do seu exército, e isso balança qualquer um, porque a sua confiança vem muitas vezes do saldo da sua conta bancária, daquilo que você tem. E quando Deus te trabalha para que você confie nele, muitas vezes você tem que ficar com pouco para poder confiar nele. E além da questão de número, ele agora é tocado numa questão de dinheiro. E muita gente, não são poucas, precisam ser tratadas na área da finança, do dinheiro, porque são gananciosas demais. E tudo é vivendo na dinâmica e na perspectiva de ganho. E isso pode ser muito prejudicial para a vida espiritual. E ele contra-argumenta ao profeta, dizendo assim, mas o dinheiro que eu paguei? Eu vou perder isso? Muitas das nossas faltas de bênçãos que não nos chegam é porque a gente fica com medo de perder e não está pronto a deixar para trás aquilo que nos emperra, aquilo que impede a bênção chegar. Lembra do jovem rico? O jovem rico era rico apesar de ser jovem, ninguém sabe se foi herança, o fato é que ele era rico mesmo, um jovem. E Jesus, sabendo que o maior problema dele, por mais que ele tivesse virtudes, era o apego excessivo ao dinheiro. Ele fez uma proposta e o jovem não quis aceitá-la, porque ele era apegado às riquezas. E Jesus disse, está vendo que você está pensando que é a rainha da cocada preta e na verdade não é. Você não é a última Coca-Cola no deserto. E ele é confrontado com suas mazelas, com sua vontade egóica, com seu desejo material, mundano. E ele vai embora e não obedece, não segue a orientação de Jesus. Aqui tem um conflito da minha vontade e a vontade de Deus. E a melhor coisa a se fazer é ceder à minha vontade e fazer a vontade de Deus. Muitas vezes, eu diria 90% das vezes, você vai obedecer contrariando sua vontade. Mas quando você sabe que Deus faz sempre o bem para você, e Deus quer sempre o bem, e tudo que Ele diz ao final terá um resultado positivo para mim, dói, incomoda, mas quem confia em Deus e ama Deus vai lá e cumpre a sua vontade. Porque a gente não vai deixar a vontade humana sobrepor a vontade de Deus. Por fim, eu chamo a atenção para o que diz o versículo de número 9, quando esse homem resolve obedecer e obedecer diante de uma palavra do profeta. O profeta disse, o Senhor pode dar-lhe muito mais do que isso. Ou seja, o que você está perdendo é pouco. 3,5 toneladas de prata é pouco em vista daquilo que Deus pode te dar quando a gente obedece, quando você obedece. Deus tem muito mais para dar do que você tem a perder. Por último, nós vemos os resultados, a consequência, a recompensa de crer e obedecer.
Aqui está no versículo 10, então Amazias mandou de volta os soldados de Efraim, eles ficaram furiosos com Judá e foram embora indignados. A consequência pode ser grande, a repercussão pode ser enorme do seu ato de obediência a Deus. Muita gente pode até não entender e dizer que você está errado, mas se você obedecer a Deus, a recompensa vem, a vitória vem, o crescimento espiritual chega, porque a gente resolveu andar nos caminhos do Senhor. Que essa palavra entre no seu coração, no meu coração, e a gente aprenda com cada ponto que foi mencionado. Deus abençoe sua vida hoje e sempre. Amém.